tá? Então, hoje eu quero falar com você um pouco de mim. Vou passar para vocês uma experiência que eu tive há algum tempo atrás. Isso aproximadamente uns 3 dias atrás gerou para me contar essa experiência que eu tive para vocês. Na realidade, não experiência, e sim um livramento. E eu quero compartilhar com vocês. Só que antes de compartilhar, eu quero deixar para vocês, lá em Marcos, no capítulo 16, no verso 18, vai falar assim, é Jesus Cristo ali falando com os discípulos, eles dão ali, ordena, né? Jesus Cristo aparece e ordena, ele dá, na realidade, Jesus Cristo dá ordem ao discípulo, aos seus discípulos. E ele vai falar assim, Marcos capítulo 16, somente o verso 18 vai falar, pegarão serpente com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhe fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. Preste atenção. Se algum tipo de bebida mortífera vocês beberem, não passará mal. Tem algumas traduções que vai falar, ou se comer algo, alguma comida mortífera também, não sofrerá dano nenhum. Olha, essa passagem nos lembra que nada para Cristo é impossível. Nada para Cristo é impossível. Não importa qual a gravidade, quando Ele intervém, quando você clama a Ele, declarando a palavra dEle, porque Ele é fiel à palavra dEle, Ele vela sobre a palavra dEle, Ele cumpre sobre a palavra dEle. Por isso que é muito importante meditar nas Escrituras, ler esse manual, ler essa revelação, essa carta de Deus para a nossa vida, para nós entendermos um pouco do espiritual para trazer para a realidade para a gente. Não se esqueça, tá, gente? Compartilha, se inscreve. Quando você dá like também, o YouTube entende que esse vídeo ele precisa ser compartilhado, que as pessoas estão gostando. Aí o YouTube vai e fornece para outras pessoas. Vamos propagar a palavra do Pai? Vamos falar da palavra do Pai enquanto há tempo para mim, enquanto há tempo para você. Vamos falar da palavra do Pai. Então, voltando lá para Marcos 16, 18, fala, se beberem algo mortífero não causará dano. Agora eu vou falar com vocês o que aconteceu comigo alguns anos atrás. Um belo dia, né, estava eu e meu esposo, minha família, nós íamos para o culto, era domingo à noite. Só que aqui em casa apareceu aquelas visitinhas pequenininhas, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas você, como uma pessoa entendida, inteligente, você vai pegar no ar o que é que eu tô falando. Aqui em casa apareceu aquelas visitinhas pequenininhas que gosta de ficar em cima de fogão, gosta de sair procurando uma sujeirinha, uma comidinha, sabe? E começou a aparecer em casa, em cima do fogão, bem pequenininho, ok. E eu comecei a prestar atenção. Só que na casa da minha sogra tinha também aquelas comidinhas para eles, bem pequenininho, umas bolinhas pretinhas. E o meu esposo então pegou para trazer, para colocar, né, prepara essa refeição para esses insetinhos bem pequenininhos, chatinhos. E assim fez. No domingo à noite, ele pegou, colocou no bolso do casaco dele. Eu lembro como hoje, estava com o casaco preto e estava, não sei se estava chovendo, na realidade não estava chovendo, mas estava frio, muito frio. E ele com esse casaco, ele colocou no bolso, falou, vamos pro culto, quando eu voltar, eu coloco à noite, preparo algo e tiro amanhã de manhã. Certo? Assim foi. Fomos pro culto, no dia, quando voltamos à noite, ele preparou algo, deixou lá em cima. Só que quando ele tirou do bolso um frasquinho pequenininho, ele percebeu que o frasco tinha aberto no bolso dele. Mas ele não se atentou em tirar o casaco ou sacudir o casaco, ele não se atentou a nada disso.
simplesmente pegou, preparou o que tinha de preparar e pronto, fomos dormir. No dia seguinte, na segunda-feira pela manhã, nos levantamos já muito atrasado, correndo. Na época ele levava o meu filho para a escola de moto. Levantamos muito atrasado, correndo. Eu resolvi fazer uma tapioca. Enquanto meu filho se arrumava, ele também resolvi fazer uma tapioca. E nessa tapioca, às pressas, eu pedi ajuda a ele. Falei, vem me ajudar aqui, pelo menos está enrolando a tapioca. E ele colocando o casaco, colocava o casaco e se arrumava. Colocava a mão no casaco e enrolava a tapioca. E isso foi feito, foi aqui na cozinha, foi nítido. Inclusive, eu estou até aqui na cozinha. E ele fazia isso, ele colocava a mão dentro do casaco, ia enrolando a tapioca e nós ali íamos comendo tudo à pressa, todo mundo à pressa, ok. Meu filho foi para a escola, eu fiquei em casa, ele foi trabalhar. Aproximadamente umas 9 horas da manhã, 8h50, alguma coisa, 9 horas da manhã, eu recebo uma mensagem que ele manda, tá tudo bem? De cara eu já me estranhei, porque primeiro, foi a primeira vez que ele fez essa pergunta, tá tudo bem? Nunca chegava e mandava uma pergunta dessa, tá tudo bem? Oi, bom dia. Mas nunca chegava e tá tudo bem. Então quando ele chegou e falou pra mim, tá tudo bem, eu estagnei. Falei, sim, por quê? Aí ele falou, lembra quando estávamos fazendo a tapioca e às pressas ali, eu colocava a mão no bolso, enrolava a tapioca, eu tentava arrumar os bolsos e tentava me arrumar e fazia as tapiocas. Entendi. Ele, então, eu coloquei a mão no bolso agora e a minha mão saiu toda suja. Conclusão, eu acredito que na hora também de me arrumar, de arrumar a roupa, de colocar a mão no bolso, de repente tem você ou Marcos Antônio, nosso filho, talvez comeu algo. Você não tá passando mal? Eu falei, não, tá tudo bem, eu não tô sentindo nada. E ele falou assim, faz o seguinte, eu falei para ele, faz o seguinte, vai na escola agora, vai, conversa com o Marcos, conversa com a professora e vê o que o Marcos Antônio está sentindo. Se ele estiver passando mal, leva ele direto para a emergência, leva ele direto para o hospital. Isso já tem algum tempo. Mas eu não estava sentindo nada. A única coisa que... Mas eu não quis preocupar ele no momento porque eu estava mais preocupada com o Marcos. A única coisa que me veio na minha mente foi, mas olha só como é a nossa vida. Quando nós não sabemos de situação nenhuma, nós estamos em paz, nós, de repente até acontece algo, mas a gente não nos dá conta do que está acontecendo. Quando ele falou isso, que tinha acontecido algo, que ele colocava a mão no bolso e tentava arrumar a roupa, e arrumava aqui, enrolava a tapioca e fazia algo, fazia de outra... E perguntou, tá tudo bem? Eu senti como se fosse uma corrente elétrica que passava de um lado para o outro. Umas 3 correntes elétricas que passavam de um lado para o outro. E não veio nada sobre a minha mente. Não veio preocupação, não veio ansiedade, não veio nada. A única coisa que veio sobre a minha mente foi o que a Bíblia nos ensina. Lá em Atos, no capítulo 22, que vai 28, Atos no capítulo 28, que Paulo vai falar, né, que ele estava, a Bíblia vai nos relatar que Paulo estava em uma ilha chamada Malta, e ali ele sai e vai pegar, ele foi naufrágio, né, aquele barco todo, ele com alguns homens ali, e eles quando saem da água, estava à noite provavelmente, ele vai pegar gravetos, galhos para fazer um fogo. E conforme ele pegava gravetos, há palavras, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, nos relata isso muito bem. Que ele pega ali gravetos e acende, né, a fogueira para fazer a fogueira. E lá sai uma víbora, uma serpente venenosa e pica o braço dele. Então, na minha mente, o que veio foi justamente esta passagem. Eu falei, meu Deus, assim como... Essa foi minha petição, essa foi minha oração, meu Deus. Assim como Paulo foi picado por aquela víbora, mas não sofreu dano nenhum, assim será eu e minha casa. Nós podemos até ter comido algo mortífero, mas assim como o Senhor fez com Paulo, vai fazer sobre eu e minha casa. Nós não vamos sofrer dano nenhum. E descansei em Cristo. Essa foi a minha oração. Essa foi a
o que o Espírito Santo de Deus trouxe sobre a minha vida naquele momento. Eu simplesmente declarei a palavra. Falei, Pai, é sobre a tua palavra. Assim como Paulo foi picado pelaquela mortífera e não sofreu dano nenhum, assim será sobre eu e minha casa. Assim, se viemos ter comido algo mortífero, nós não sentiremos dano nenhum, não causará dano nenhum sobre eu e sobre a minha casa. Essa foi uma experiência que eu passei há alguns anos. E nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Não sentimos nada. O que eu quero falar para você através dessa experiência é: nunca se esqueça de declarar a palavra sobre você e sobre a sua vida. Declare a palavra de Cristo a todo momento, a toda situação. Você pode olhar e falar assim: tá difícil para mim, tá impossível para mim, não tem mais jeito para mim. Eu quero te falar que sobre a palavra você tem respaldo para declarar. Deus vai fazer? Deus é Deus. Agindo Ele, quem impedirás? Se Ele intervir, se Ele colocar a mão, não tem terra nenhuma que te para. Porque quando Ele ordena, quando Ele dá uma palavra, é decreto, é ordem. E aqui na terra vai se realizar. Então, declare a palavra do Pai. Entenda as palavras do Pai para a tua vida. É uma carta que Deus deixou para nós lermos, nos aproximarmos dEle com intimidade. Tudo através da palavra. Beijo no seu coração, fica com Deus. Eu espero que de alguma forma essas palavras, assim como Marcos, assim como Atos, venham te fortalecer. Não esqueça. Ainda que você tomará, beberá algo mortífero, não te causará dano. Ainda que você comerá ou participará de algo mortífero, não te causará dano, porque o Senhor é contigo. Assim como foi com Paulo, uma serpente, uma víbora venenosa, feriu ele não sofreu dano nenhum. Assim como foi essa experiência sobre a minha casa, nós não sofremos dano nenhum, porque aprove a mão do Pai nos guardar. Paz, fica com Deus, até uma próxima.